Agora sim, acho que agora fica melhor. Então, as linhas de transmissão, elas podem transmitir ou potência, e aí nós falamos desde as grandes linhas de transmissão que vão transmitir energia elétrica que vem de Itaipu, por exemplo. Na verdade, ele vai até São Paulo, depois de São Paulo que vem para cá. Ou qualquer outra usina hidrelétrica que vai transmitir até uma subestação. E aí da subestação depois vai transmitir da subestação até uma cidade, da cidade depois vai ter uma outra subestação que vai baixar, por exemplo, de 238 kV para 69 vai distribuir pela região e depois baixa, aí sim, para as residências, e aí vai vir próximo da sua casa, vai estar em 13,8 kV, depois vai passar por novos transformadores e vai para nós aqui, 220 volts fase ou 127 fase neutra. E aí, então, nós temos tudo isso é uma linha de transmissão de potência. Mas, além dessas linhas de potência, você também vai ter, em qualquer placa de circuito impresso, você vai ter linhas de transmissão também. Só que já não vão, quer dizer, que podem ser de potência, porque vão transmitir tensão de 5 volts, ou pode ser sinal. E aí, sinal pode transmitir sinal digital, por exemplo. Ou eu vou para a minha área, eu gosto dessa área de áudio, e eu tento entender um pouco o que é alta fidelidade. Então, qualquer conector, por exemplo, qualquer condutor, que vai ser um cabo, que vai, por exemplo, de um CD player, agora de um media server, e vai até, por exemplo, um equipamento que vai fazer um conversor digital analógico, por exemplo, um DAC, e aí também vai ser uma linha de transmissão. Dentro vão ter uma série de trilhas de placa de circuito impresso, que por onde vai transitar o sinal digital, mas que é um sinal elétrico. Digital, mas é um sinal elétrico, que depois vai ser amplificado, se for um conversor digital analógico, vai converter esse sinal digital em sinal analógico. Esse sinal analógico vai ter que passar por estágio de pré-amplificação e depois por amplificação. E aí depois, por exemplo, se for um sistema de som, por exemplo, vai para amplificadores, e amplificadores vão aumentar o nível de tensão e aí vão jogar esse sinal elétrico de corrente ou de tensão em cima de uma caixa, e daí a caixa vai, através de seus transdutores, converter esse sinal elétrico em sinal mecânico. E aí, se você estiver ouvindo por perto, você vai escutar. Claro, vai valer a mesmíssima coisa se vocês estão, por exemplo, agora, ou por wireless ou por fio, por cabo, vocês estão recebendo a fiação da internet, e da internet então está se convertendo para imagem e para som, para que vocês me vejam e que vocês escutem aquilo que eu estou falando agora. Então, existem inúmeras linhas de transmissão que estão acontecendo aí. Então, essas linhas de transmissão, então, como dito aqui, por exemplo, elas podem ser de distribuição de energia em baixa frequência, 60 Hz, 50 Hz, ou comunicação em alta frequência. Aí depende qual é o nível do sinal que está, ou a frequência do sinal que está trafegando. Pode ser centenas de megahertz, 3 gigahertz, por exemplo, que é o clock de computadores atuais, pode chegar até 3 gigahertz. E aí nós temos, então, vários tipos de linhas de transmissão, né? Então, por exemplo, aqui nós estamos vendo no A, por exemplo, aqui, ó, no A. Deixa eu mostrar, cadê o A aqui? Aqui o A, por exemplo. Esse aqui, ó, é um cabo coaxial. Então, tem um cabo central, pode ter um meio de elétrico aqui, que pode ser o ar, inclusive, e tem um condutor externo. Então, pelo condutor interno vai circular uma corrente elétrica, um nível de tensão, e o caminho de retorno ainda vai acontecer pelo cabo externo. E esse cabo externo costuma ser um cabo aterrado, e sendo ele aterrado, então ele funciona também como uma blindagem eletromagnética para impedir que sinais externos entrem e afetem esse sinal desse condutor interno. Aqui nós temos uma linha a 2 fios, que eles chamam de bifilar. Esse aqui costuma ter bastante perturbação eletromagnética. A terceira eles chamam de um cabo de uma linha planar, uma strip line. Então, aqui, por exemplo, seria 2 condutores, um condutor de fase, depois ele retorna por outro, e aqui nós teríamos, por exemplo, num caso como este, nós teríamos duas camadas. Ainda outro caso seria um fio sobre um plano de terra, por exemplo, plano condutor, então nós teríamos aqui e um terceiro seria só por microfitas, ou uma strip line.
Então, esses são alguns tipos de linhas de transmissão. Então, linhas de transmissão são normalmente, ou se a frequência for muito alta, a frequência dos sinais que estiverem trafegando são muito altas, você poderia resolver diretamente pela teoria de campo eletromagnético, o que seria muito difícil. Ou, de novo, se nós voltamos àquilo que era um maior comprimento de onda que você tem, o menor comprimento de onda que você tem, e o tamanho do teu dispositivo tiver uma relação de 1/10, aí você poderia resolver isto, ou seja, em vez de calcular essa linha de transmissão, você calcularia como se fosse um circuito elétrico. E se for circuito elétrico, então nós podemos então encontrar alguns parâmetros da linha de transmissão. Então, a linha de transmissão ela vai ter uma certa resistência elétrica, ou seja, o fio propriamente dito tem uma resistência elétrica por unidade de comprimento, seja por 1 metro, por exemplo. Então, ou seja, o fio, quando circula uma corrente elétrica por ele, vai ter uma queda de tensão. Então, existe uma relação de tensão pela corrente que vai nos dar qual seria a resistência elétrica desse fio na ida e na volta. Nós temos, se esse fio está circulando, então vai se criar campos magnéticos nele, por exemplo, e aí então você teria uma indutância entre eles. Normalmente isso vai acontecer, por exemplo, eu vou pegar esse caso aqui da linha bifilar, essa aqui é mais fácil. Se nós temos, mesmo que tenha um meio dielétrico aqui, ó, se você tem uma alta frequência na ordem de megahertz, vai acontecer que você vai ter uma certa esterese dielétrica, ou seja, ora teu sistema vai para um lado, ou seja, é como se ter os dipolos elétricos. Se a gente tivesse pessoalmente, seria muito mais fácil. Eu iria mostrar isso no quadro aqui, dá um pouquinho mais de trabalho. Mas imagine então que você tem uma tensão de um lado e a tensão do outro, uma diferença potencial. Então vão criar dipolos elétricos. E aí, se você alterna esses valores de potenciais numa trilha ou na outra, então, ora o teu circuito elétrico vai ter uma polaridade para um lado, ora para o outro. E essa polaridade para um lado e para o outro, ela pode justamente, como se houvesse um certo modo um choque entre elétrons, e isso geraria uma certa perda, tem uma tangente de perdas associada a isso. E é essa tangente de perda, então a gente poderia dizer que isso nos teríamos um certo valor de resistência elétrica. Então essa resistência elétrica, ela seria a condutância por lado de comprimento. Então isso aqui vai acontecer muito porque existe uma perda devido à frequência alta que exista devido a essas variações do dipolo elétrico dentro de um material isolante, que é o material dielétrico. Então, existem perdas dielétricas dentro dele. Se fosse simplesmente no ar, você não teria. Então, a condutância seria zero no ar. Mas se você tem um material qualquer dielétrico, então você... E alta frequência entre, por exemplo, uma trilha e a outra trilha, como nós estamos vendo aqui, ó, você vai ter uma perda. Então, essa perda ela pode se representar como se fosse uma condutância. E, obviamente, se tem uma diferença de potencial, V, e aí, naturalmente, vai se criar um campo elétrico. Então, a circulação do campo elétrico, V igual a integral de EDL. Então, você vai ter uma capacitância, ou seja, na capacitância você tem Q igual a C sobre V, ou C igual a carga sobre a tensão. Então, existe uma carga elétrica de um lado e carga elétrica do outro, e essa carga elétrica dividida pela tensão que existe, ou seja, então, um determinado nível de tensão vai gerar uma quantidade de carga, então a relação entre a carga dividida pela tensão, entre essas duas placas, por exemplo, vai gerar uma capacitância. Então, esses seriam os elementos principais de um circuito. Ou seja, então aqui nós teríamos, nessa figura aqui, olha, nós temos uma resistência elétrica do fio, uma indutância, a gente pode até fazer o seguinte aqui, uma indutância. Vamos só para a gente relembrar aqui, ó. Tudo bem, só para a gente relembrar. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, de novo. Vou parar aqui a apresentação. Vamos parar a apresentação. Vou para o lado de cá. Vou para o lado de cá. Aí eu venho para cá. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu venho aqui. Eu vou chamar isso aqui, ó. Tudo bem. Esse aqui foi o campo. Vou criar um novo aqui. E o novo é
Indutância e capacitância. Só para a gente relembrar. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui. A tela inteira. Vamos lá. Deixa eu ocultar aqui. Ok. E a gente pode, então, aqui, ó, só para a gente relembrar. Indutância entre dois fios. Entre dois fios paralelos. Então, aqui, ó, deixa eu voltar a usar aqui. Claro que eu poderia simplesmente desenhar isso também. Mas a gente pode usar a caneta aqui. Eu vou fazer o seguinte aqui. Então, imagine que você tem dois fios. Me pergunte por que ele fez isso. Eu não deveria fazer isso aqui. Tá bom, vai. Então, nós temos dois fios aqui. Por um fio circula uma corrente elétrica e pelo outro fio circula uma corrente elétrica aí. Então, para a gente relembrar, então, aqui, então, é um fio e o retorno. E aí, você pode até imaginar, se você quisesse, coloca uma certa resistência aqui. Aqui você pode colocar uma fonte. Essa fonte fecha e aqui coloca uma tensão V. Entende? Então, por aqui vai circular uma corrente elétrica e vai ter um retorno por aqui. Imaginando que isso aqui já está em regime, então a corrente é constante, de ida e de volta. A gente pode querer calcular qual a indutância. A gente calcula que a indutância L é o fluxo pela corrente. Então, é o fluxo magnético total. Opa! Fluxo magnético total. Total. Dividido pela corrente elétrica que o cria. Que o cria. Que o cria, será cria o fluxo. Agora, como é que a gente calcula o fluxo magnético? Vamos imaginar que o fio tem raio R. Tá bom. RW. Tem raio RW. E a separação entre os fios vale S. Então, a gente poderia fazer assim, ó. Aqui, ó, tudo bem. Vou desenhar exatamente aqui, ó. Daqui até aqui tem uma distância S. Ou se a gente preferir, deixa eu fazer uma coisa aqui. A gente pode fazer assim. Não. Aqui, a gente poderia fazer assim. Ou seja, podemos até deixar isso aqui mesmo. Tá, eu vou deixar. E aqui, ó, eu sei que ficou um... Eu poderia simplesmente dizer que aqui, ó, existe uma separação entre os fios S. Agora, então eu vou fazer o seguinte. Uma corrente elétrica, ela vai criar um campo magnético. E esse campo magnético, então, a gente pode dizer o seguinte.
Só para a gente relembrar isso aqui. Campo magnético. Corrente. E um fio. RW. Aqui, ó. Deixa eu fazer uma coisinha aqui. Então, eu vou olhar do lado aqui. Ok. RW. Então, aqui, ó, na lateral, eu até posso inserir aqui. Eu vou inserir uma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aí. E aqui, então, eu posso criar uma forma. Eu posso criar uma forma aqui. Aqui, ó. E eu até posso desenhar. Eu até posso desenhar. Eu posso desenhar. Eu posso desenhar. Daqui até aqui. E aí eu posso escrever ali embaixo. Eu posso escrever aqui embaixo. Eu posso escrever aqui embaixo. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu só salvar. Material de apoio. Ok. Então aqui, ó, esse aqui seria um RW. Tá bom, vai ficar pequenininho. RW. Então aqui, ó, tudo bem. Se existe uma corrente elétrica fluindo assim, então uma corrente I fluindo aqui, ó, a gente pode dizer que nesse sentido aqui vai aparecer um campo magnético H. E se a nossa corrente estiver entrando, se a corrente I estiver entrando, a gente pode dizer que ao redor do fio vai aparecer uma corrente H que está entrando. Ou seja, então aqui está um fio, ele tem um raio do fio. Vamos imaginar até aqui, do outro lado tem uma corrente, e a corrente está saindo, ou seja, aqui ele entra a corrente, aqui sai a corrente. Então o campo magnético ele vai circular ao redor do fio. Então é só a gente lembrar, o campo magnético circula ao redor do fio. Ao redor do fio. Então é só a gente lembrar, por exemplo, que tem essa equação aqui, ó. Eu vou já dar a sua forma integral de H dl ao longo de L de S é igual a corrente I. Rapidinho, isso aqui se é alguma coisa como H e a circulação é um círculo, 2πr igual a I. Então, o campo H vale I sobre 2πr. Então, se aqui, ó, olhando nessa perspectiva aqui, ó, daqui para cá, nós temos um certo raio, a gente pode dizer que conforme aumenta o raio, vai diminuir o valor da intensidade do campo magnético. E aqui, ó, a gente pode dizer que isto aqui, ele seria uma superfície S. S. Professor, tá com uma interferência no som. Na verdade, eu acho que é o Gabriel. Ah, Gabriel. Sim. Oi, Gabriel. Oi, perdão, professor. Acho que você estava ligando o som de vez em quando e fica um...
Obrigado, Elizabeth. Tranquilo. Tá bom? Então, olha só. Essa superfície aqui, ó, veja, o fio, nós estamos vendo aqui o fio por cima. Então, é como se nós estivéssemos olhando aqui, ó, essa região aqui, ó, fosse uma região. Deixa eu só inserir mais um fio aqui. Mais um fio. Se aqui nós tivéssemos mais um fio que vem daqui para cá. Aqui. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Então, essa região aqui seria, eu vou chamar de uma superfície SA. Essa superfície SA, vou fazer mais uma coisinha aqui, ó. Aqui é R. Então, eu vou fazer uma jogada aqui, ou seja, o fluxo magnético, só para a gente relembrar, é φ, é a integral de B ds. Então, B, eu vou colocar aqui do lado, B é no ar, μ0 vezes H. Então, B, que é a indução magnética, que muitas vezes as pessoas chamam de campo magnético, a indução magnética, eu só vou salvar isso aqui, B é igual a μ0 vezes H, em que μ0 é a permeabilidade do ar. E μ0 vale 4π vezes 10 na menos 7. Henry por metro. Só para salvar aqui. Olha só, então o fluxo é BDS. Mas quem é DS? DS é uma superfície. É a superfície por onde passa o campo magnético. Essa superfície aqui, ó, que seria essa superfície aqui para cima. Essa é a superfície. Então, superfície que vai até outro fio. Mas o DS, eu posso imaginar que aqui, ó, daqui, tá bom, deixa eu desenhar mais uma coisinha aqui. Texto inserir. Daqui. Até aqui embaixo, tem uma certa altura. Tá bom. H. Então, um comprimento H. Tudo bem. H é o comprimento do fio. É o comprimento do fio. E, então, só preciso fazer mais uma inserção aqui. Mais uma inserção de uma aqui, ó, para dizer quem é o DS. Deixa eu fazer aqui. Tudo bem, eu posso dizer que DS é essa. Eu vou deixar esse tamanho inteiro, tá bom? Deixa eu só fazer aqui, ó. Aqui é DS. E daqui até aqui, eu vou dizer que é DR. Daqui até aqui é DR. E essa superfície toda aqui, ó, é uma superfície DS. O DS, então, DS aqui, ó, eu vou dizer que o DS vale HA vezes DR. Então, agora fica mais fácil. Então, agora eu venho aqui e eu vou criar aqui campo que cálculo da indutância. Indutância de fios paralelos. Só para a gente relembrar como é que se calcula indutância por fios paralelos. Vamos ver se vai dar. Ah, deu certo. Então, olha só. Nós tínhamos visto que é um fluxo.
Vem aqui, canetas. Φ é a integral de B ds. Eu tinha feito um vetor isso aqui, ó. Mas o ds, se a gente for olhar na lateral, tudo bem. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha aqui mais simples. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisinha mais simples aqui. Se eu consigo fazer uma cópia aqui. Vamos ver se ele seleciona. Tudo bem. De novo, de novo. Não copiou o que eu queria. Não copiou o que eu queria. Não copiou o que eu queria. Então, vamos ver se eu consigo copiar só aquilo que eu quero. Não. Bem, por isso que eu digo para vocês, não é tão fácil a gente fazer à distância. Bem, onde é que estaria o B? O B, ele é um vetor. O B é um vetor, ou seja, meu ds aqui. Para onde aponta meu ds? Meu ds seria um vetor que apontaria para baixo. E meu vetor B também aponta para baixo, no mesmo sentido de ds. Então, os vetores B e ds são colineares e de mesmo sentido. A gente pode escrever isso aqui. B aponta para baixo. Eu vou escrever isso aqui. Os vetores B e ds apontam no mesmo sentido. São vetores colineares. Colineares. Então, bem, B e ds, isso aqui é um produto escalar. Com o produto escalar, B produto escalar ds é um B vezes ds vezes o cosseno de 0 graus, que vale simplesmente o módulo de B e ds. Então, é simplesmente o módulo de B e ds. E agora, então, o fluxo vai ser quem? Integral em cima da superfície de B, mi h, vezes ds. O fluxo vai ser, tudo bem. Eu vou dizer isso aqui. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Z, 0 até H. E o outro vai ser de RW até S. Então, nós temos mi0 I sobre 2πr, que multiplica dz, que multiplica dr. Ou seja, o ds, eu posso simplesmente dizer que é um dz vezes dr. Ou seja, se a gente voltasse aqui, ó, a gente pode dizer, então, que esse sentido aqui para cima, na verdade, o ds, não, vou fazer o seguinte aqui. Esse sentido para cima, na verdade, é y. E esse sentido para cá é x. E para dentro é o sentido z. Então, eu só vou fazer uma correção aqui, ó. Vou fazer só uma correção aqui no próximo. Aqui, em vez de ser de dy, em vez de dz, é opa, tudo bem. É dy, que multiplica dr,
dy, que multiplica dr. Só que, então, o y varia de... Aqui, deixa eu trocar. E a gente pode dizer que y varia de 0 até h. Então, nós podemos dizer que aqui nós temos um fluxo μ0 i sobre 2πr, μ0 integral de dy de y igual a 0 até h, e aí depois a integral de dr sobre r, do de rw até s. Então, isso aqui nos dá μ0 i sobre 2π, que multiplica integral de y. Opa. Ai, gracinha. Vamos lá que sabia que isso ia acontecer. Ai, que legal. Tá bom. Mas vamos lá, gente. Isso infelizmente acontece. Então vamos lá, de novo. ds, bds, b. Então aqui, ó, eu coloco uma caneta para cima. É o y, para cá é x. Então, meu fluxo, onde nós temos, tem que escrever de novo, b e ds são vetores colineares e de mesmo sentido. Então, b, produto escalar ds, é o módulo de b vezes ds vezes cosseno de 0 grau, que vale b ds. E b nós tínhamos visto antes, né? Isso aqui vale y igual a 0 até y igual a... Aqui, R, desculpe, R vai de RW até S, e aí nós temos μ0i sobre 2πr, que multiplica dy dr. Então aqui nós temos que o fluxo vale μ0i sobre 2π, integral de dy, indo de 0 até h, e aqui dr sobre r, indo de RW até S. Isso aqui vai ser igual a μ0i sobre 2π, que multiplica y de 0 até h. E aqui dr sobre r é ln de r, indo de RW até S. Então aqui nós temos que o fluxo é simplesmente μ0i sobre 2π vezes y, vezes h vezes h, que multiplica ln. Agora eu já vou fazer. É S, ln de S menos ln de RW. Que dá ln de S dividido por S RW. Então, esse aqui é o fluxo. E a indutância
Então, a indutância, eu posso criar uma página inicial. Agora, parece que quanto mais... Conforme o arquivo vai ficando pesado, né, professor? Exatamente, conforme vai ficando pesado, ele... Ué? Exatamente. Ok. Conforme vai ficando pesado, que pelo jeito, essa parte aqui, para ele, para o PowerPoint, é bem pesado. Eu vou ver, daqui a pouco eu vou ver se... Um outro que eu utilizava era o OneNote. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui. Então, aqui, ó. Vamos lá. Só vamos fazer um pouquinho. Tudo bem. Eu já vou simplificar isso aqui, tá bom? Nós já vimos. Então, isso aqui vai nos dar que o fluxo m0 π sobre 2π. A integral de y é simplesmente h vezes essa integral aqui é ln de s sobre rw. E agora, finalmente, para a gente terminar, o valor da impedância. Indutância. Só para a gente terminar, a nossa indutância L é o fluxo sobre a corrente. Ah, mas já tem um detalhe. Tem um detalhe. Ali foi para um valor. A fluxo, então, é fluxo 1 mais fluxo 2. Divide por I. Então, aqui nós teríamos μ0. Tá bom. É que se indo de um lado e para o outro, a expressão final é a mesma. Então, esse aqui a gente pode dizer que isso aqui vai ser 2 vezes μ0 I sobre 2π, que multiplica H ln de S sobre RW. Divide pela corrente I. Então, 2 é por quê? Porque eu tenho uma corrente que vai... Espera só um pouquinho. Eu tenho uma corrente que vai, que cria um fluxo. Eu tenho a corrente que volta, que cria outro fluxo. E os dois fluxos se somam. Ou seja, só para a gente verificar aqui, ó. Aqui, ó, se a gente pegar só o fio, eu vou fazer um fio todo tortinho, tá? Olha só, se a corrente vai para cima, ela cria um campo para cá. A corrente aqui, ela retorna. Então, se a corrente está vindo de baixo, ela cria um fluxo nesse sentido. Então, os campos H1 e H2, eles criam um campo magnético no mesmo sentido. Então, a indutância L, ela vai ser igual a μ0 sobre π, que multiplica H ln de S sobre RW. E aí nós podemos dizer que L sobre AH é μ0 π ln de S sobre RW. Então aqui nós temos uma indutância por unidade de comprimento. Então, isso aqui é só para nós recordarmos como é que a gente calculava a indutância. Em relação à capacitância, já estou vendo a hora, infelizmente não vai dar. Apesar que poderia até fazer isso, poderia até deixar esse valor aqui para a gente poder calcular. Bem,
Mas então agora nós podemos voltar para a linha de transmissão. Deixa eu ver como é que ficaria. Voltar para a linha de transmissão. E a resistência é mais simples, a gente calcula fácil. E aí aparece aqui, meus caros, justamente, por exemplo, uma linha coaxial, uma resistência elétrica que ela tem a ver com a profundidade de penetração. Tá bom, acho que isso aqui vale até a pena. Tudo bem, aqui é um cabo coaxial, aqui é um cabo bifilar, que é o nosso caso. No caso bifilar, ele faz essa consideração aqui, ó, no bifilar. 1 sobre π cosseno hiperbólico de menos 1 d sobre 2a. D é a distância entre os dois, e 2a é o raio. 2a seria 2 vezes o raio. Apesar que depois, se você faz uma simplificação disto aqui, ele vai cair naquele valor que nós calculamos ali embaixo. Interessante. A linha planar são essas aqui. Então, esses aqui são exemplos de valores e parâmetros, e como ele fala, para altas frequências. Mas, e aí, o que interessa ali em transmissão para nós vai ser em alta frequência. Tudo bem que, por exemplo, vou pegar o caso do bifilar, que nós calculamos de um jeito, e aqui ele apresenta o cosseno hiperbólico. Isso é quando as distâncias são menores do que 1 sobre 5, ou seja, a separação entre os dois é exatamente o diâmetro, ou seja, é o diâmetro do fio. Então, seja D, diâmetro do fio, ou seja, D teria que ser maior do que 5 vezes S. Do que 5 vezes S. Mas D é do centro até centro, que seria a nossa separação S. Centro a centro. Tanto que aqui ele fala o seguinte aqui, ó. Se cosseno hiperbólico, se d ao quadrado sobre 2a for muito maior do que 1, então vale ln de d sobre a, que é aquele S sobre RW. Claro que a gente não entrou aqui nessa questão aqui dessa expressão 1 sobre πa delta. Delta é chamada de profundidade de penetração, que eu vou falar um pouco mais tarde. Cosseno hiperbólico, capacitância. Ó, aqui, por exemplo, aqui, essa condutividade sigma aqui, ó, é a condutividade que existe entre esses dois fios, ou a condutividade que existe dentro do isolante do cabo coaxial. Então, esse aqui seria... Bem, meio-dia, 20h48. Então, aqui são as duas figuras. Então, aqui, para cada linha, os condutores podem ser caracterizados por a sigma do condutor, mi do condutor, epsilon do condutor, que normalmente é igual a epsilon zero, e o material dielétrico homogêneo separando os condutores por sigma, que seria a sigma do isolante, mi do isolante, normalmente vai ser igual a mi zero, e o epsilon do isolante, esse sim, esse é mais conhecido. E, vamos ver, 9h48, a maneira como a onda se propaga. Meus caros, eu acho que isso aqui, ó, são 9h49. Tá bom, acho que isso aqui ainda vale a pena, tá bom. Isso aqui a gente vamos comentar sobre isso aqui agora, depois acho que vai valer, ou seja, o que acontece quando você tem esta tua onda eletromagnética e ela vai começar a se propagar entre o cabo. Então, nós imaginemos que nós temos uma chave, ou seja, nós temos uma tensão de um gerador, uma resistência do gerador, aí existe uma chave, essa chave se conecta com esse condutor interno e nós temos o condutor externo. Então, o condutor interno, ele se conecta a uma resistência de carga e a resistência de carga se conecta na saída, na borda do condutor externo, que faz a corrente de retorno. Então, o que aconteceria aqui? O que aconteceria aqui? Para a gente só chegar nessa expressão aqui, ó, tá? Então,
deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou tentar um outro caminho. Vamos aqui. Deixa eu ver aqui o OneNote. OneNote, vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver o OneNote aqui. Deixa eu pegar um novo aqui. OneNote. Vamos chamar esse aqui de campos eletromagnéticos. Um cabo coaxial. E aqui, então, a gente pode fazer o seguinte. Vamos ver. Aqui eu acho que ele suporta mais. Então, página 1. Página 1. Olha só. Então, imaginemos nós que nós temos... Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Tá. Deixa eu pegar a borracha aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui, ver se ele não... se ele não consegue... Deixa eu ver aqui. Imagem. Quero ver se ele não cria. Deixa eu ver aqui. Blocos. Então aqui, tudo bem. Tô vendo que ele não me deu muito certo aqui. Tá bom. Desculpa, espera só um pouquinho. Tá bom. Então vou apagar isso aqui. Deixa eu excluir isso aqui. Deixa eu de novo aqui. Vamos lá, de novo. Aqui. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se ele faz isso aqui. Deixa eu ver se eu faço um Ctrl C. Um Ctrl V. Olha só. Vamos ver se vai dar muito certo aqui. Aqui, ó. Oi, amor. Imagina que são esse aqui o cabo coaxial. Não é assim uma coisa fantástica, mas dá para dar uma ideia. E agora, a gente pode dizer que tem um cabinho aqui. Ctrl C, Ctrl V. E aqui, ó, bem simplesinho. Opa, desculpa. Bem simplesinho. Aqui. Olha só, então nós temos aqui o cabo coaxial. Não, tudo bem. Deixa eu dar um del aqui. Porque tem que ser isso aqui. E aqui, ó, então, a gente poderia desenhar aquilo que eu falei para vocês. Um gerador. Tá bom, deixa eu apagar o de cima aqui. Deixa eu apagar de cima. Um gerador. Uma resistência do gerador. E aí depois aqui, ó, uma chave. Tá bom. Aqui tem uma chave. Switch, uma chave. E aqui a gente vai imaginar, então, que a gente vai ter uma resistência da carga, RL. Tá? Nós temos a resistência da carga. E agora aqui, ó, ele vem aqui e fecha. Então aqui, ó, quando a chave fecha, o que vai acontecer? Você vai carregar isso aqui, ó, e a gente pode dizer que vai aparecer uma carga elétrica. Essa carga elétrica aqui, ó, vai aparecer uma carga aqui e uma carga negativa aqui em cima. Então vai aparecer uma carga elétrica aqui
e uma carga elétrica aqui em cima. Se aparece uma carga positiva embaixo e uma carga negativa em cima, então vai aparecer agora sim, agora eu vou desenhar assim. Agora eu vou desenhar assim. Vai aparecer. Ah, que pena. Que pena. Não, não. Vamos ver. Vai aparecer aqui, ó. Vai aparecer aqui um campo elétrico. Ou seja, não está muito bonito, mas dá para ter uma ideia aqui, ó. Vai aparecer aqui, ó, um campo elétrico. Então a gente pode dizer que aqui, ó, aparece um campo elétrico. E, nesse sentido. E vai aparecer conjuntamente, veja, você vai imaginar que existe uma corrente elétrica I que está entrando. Existe uma corrente elétrica, ficou pequenininha, mas é uma corrente elétrica aí que está entrando aqui, ó. Então essa corrente elétrica aqui, ó, ela vai criar, deixa eu ver uma coisa aqui, ela vai criar aqui, ó, mais um pouquinho. Não, vai criar aqui. Tá bom, deixa eu dar um del aqui. Ela vai criar aqui, ó, um campo elétrico. Eu vou colocar para cá. Um campo magnético. E eu posso vir aqui também e criar deixa eu ver se eu consigo. Tá bom. Um campo magnético. Talvez tenha ficado carregado, mas tenha criado um campo magnético aqui. Ou seja, aqui tem um campo H. Aqui tem o campo H. Então vai existir um campo elétrico e um campo magnético. E esse campo elétrico e magnético ele vai começar a se propagar para o interior disso aqui. Ou seja, então aqui vai aparecer um campo elétrico. E aqui vai aparecer um campo magnético, H. Então existe um campo elétrico e um campo magnético H. Só que eu vou fazer uma visão, vamos ver se eu consigo fazer uma visão aqui, ó. Fazer uma visão assim. Tá aqui o meu fio. Aí eu vou fazer aqui, ó. Aqui, um campo H. Deixa eu dar um del. Fazer um campo H aqui. Eu preciso fazer 4. Tudo bem. Aqui um campo E. E por fim um campo E aqui. Então, existe um campo elétrico E nesse sentido, que vai do condutor interno para o condutor externo, um E, e existe um campo H. Tal que, vamos ver, os campos E e H são ortogonais entre si. E se propagam para o interior do fio.
Ou seja, eles se propagam para o interior do fio. Cadê aqui? Então, esse campo H aqui, ó, ele vai se propagando para o interior do fio. Então, eles existem nesse sentido aqui, ó, e eles se propagam para o interior do fio. Então, a gente pode dizer que são campos transversal eletromagnético. É um tipo de campo transversal. Vou ter que ver o nome exato disso aqui. Tá? Transversal eletromagnético. É um, é um campo. Por que isso não saiu? É um campo transversal eletromagnético. Ou seja, deixa eu ver aqui, uma onda TEM. E aí acontece algo interessante, né? Ou seja, nós podemos imaginar então, na forma integral, nós temos lei de Ampère. A lei de Ampère, que é o quê? Integral de H dl ao longo de um caminho fechado é igual a corrente I. Ou seja, uma corrente elétrica, eu vou chamar se transforma ou se converte em corrente. Ah, desculpe, em campo magnético. Mas o recíproco também pode acontecer, ou seja, um campo magnético H se converte em corrente elétrica. Do mesmo modo, outro também V, que é uma diferença potencial, é menos EDL. Ou seja, há uma circulação do campo elétrico que se transforma, que se converte em tensão. Em tensão elétrica. Ou seja, o que nós temos então, meus caros, é que você tem uma transformação de um campo magnético em corrente elétrica e uma transformação, ou seja, isso aqui é lei de Ampère e a outra é a circulação do campo elétrico, é uma transformação do campo elétrico em tensão elétrica. E isto, então, deixa eu ver uma coisa aqui. Não, tudo bem, isso aqui é a página 1. Então, aqui, ó, nós temos justamente a conversão de um corrente, quer dizer, de campo magnético em corrente e de campo elétrico em tensão. E com isto, então, com isto,
Nós podemos voltar para cá. Com isto, nós temos essa situação aqui, ó, em que a gente pode, em vez de representar por campos H e E, nós podemos representar por tensão e corrente. Então, a nossa tensão e corrente, para a gente fechar a nossa aula de hoje, a gente pode criar uma célula, ou seja, nós tínhamos calculado a indutância por unidade de comprimento. Unidade de comprimento é um certo, se a nosso deslocamento deslocamento da onda eletromagnética no sentido Z, a gente pode dizer, então, que a gente tem uma corrente elétrica que circula através de uma certa resistência total, R dz, e uma indutância, L dz total, e aí tem uma condutância G em paralelo com uma capacitância C vezes delta Z. Meus caros, como já são 10 horas e 6 minutos, a gente continua sobre isso na próxima aula, tá bom? Então, estão percebendo que agora a gente já dá um salto para que a gente possa continuar na nossa próxima aula na semana que vem, tá bom? Tá bom, professor. Boa noite. Ok. Uma boa noite para você, Elizabeth. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Boa noite, Gabriel, tá bom? Um abraço para você, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.